Bom dia, nono ano. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar, dar continuidade, na verdade, às discussões a respeito da justiça, essa virtude que muitos filósofos já estudaram, já formularam seus pensamentos a respeito. Nós já estudamos como a justiça ela é importante, inclusive como garantia de direitos fundamentais para as pessoas, para tentar, de alguma forma, diminuir essas desigualdades que que nós presenciamos diariamente. Então, a justiça ela tem esse papel de fazer cumprir o direito de todas as pessoas. Então, continuando as discussões hoje, nós vamos estudar a página 22 e 23 e também um pouco a respeito do pensamento do filósofo Habermas, e também como o seu pensamento, na verdade, ele é tão importante para os dias atuais. Então, o tema de hoje é Onde está a justiça? Na página 22, tá certo? Então, continuando aqui as nossas discussões, na página 22, onde está a justiça, podemos ver o exemplo aí dessa imagem de uma representação da justiça. É uma representação de uma divindade grega, na verdade. Então, frequentemente, nós descrevemos os desequilíbrios e as desigualdades que nos cercam como exemplo de ausência de justiça. Então, quando nós percebemos essas desigualdades e desequilíbrios em relação aos diversos exemplos que nós vemos por aí, nós automaticamente associamos a essa ausência de justiça. Então, isso está de acordo com a imagem utilizada para simbolizar essa virtude, a de uma mulher com os olhos vendados, trazendo nas mãos uma balança e uma espada, como vocês podem ver. Essa imagem ela ela representa, na verdade, uma divindade grega, por meio da qual a justiça ela é definida no sentido moral, como o sentimento da verdade. Então, ela significa aí esse sentimento da verdade, da equidade, ou seja, do equilíbrio, e também da humanidade. Então, colocado acima das paixões humanas, e por esse motivo, sendo personificada pela deusa Temis, que é representada de olhos vendados e com uma balança na mão. Ela é a deusa da justiça, da lei e também da ordem, protetora dos oprimidos. Na qualidade de deusa das leis eternas, era a segunda das esposas divinas de Zeus e costumava sentar-se ao lado do seu trono para aconselhá-lo. Então, essa aí é um pouco dessa mitologia grega, onde aparece essa imagem aí, essa figura feminina que representa não só a justiça, como também a verdade, o equilíbrio, a equidade e também a humanidade. Então, tudo isso características que devem ser associadas à justiça. Então, continuando aqui na nossa leitura, tal imagem ela decorre da mitologia grega, sendo utilizada para representar uma divindade feminina chamada de Temis, como vocês estão vendo, e em Roma ela era conhecida como Justitia. Então, não só aí na Grécia, mas também na Roma, ela era conhecida como a Justitia, tá certo? Então, seus olhos vendados, eles indicavam a imparcialidade das leis, por isso que ela aparece com essa venda nos olhos, para significar e representar essa imparcialidade das leis, e não só na criação das leis, porque elas devem ser criadas de forma que consiga alcançar todas as pessoas de forma igual, não só na criação das leis, mas também na aplicação dessas leis. Então, é muito importante que a gente entenda que não só é preciso que a justiça haja
na criação dessas leis, umas leis que garantam o direito igual para todos, uma aplicação, mas também uma aplicação igual para todas as pessoas. Ela deve sempre seguir o caminho da verdade e da equidade. Então, por isso que ela é representada com os olhos vendados, tá certo? E também com a balança que representa a ideia de equilíbrio entre as nossas ações e as nossas consequências. Esses pratos, 2 pratos suspensos na imagem, ela está aí na origem de expressões populares como colocar os nossos atos na balança ou pesar as nossas consequências de uma ação. Então, entre as consequências e as nossas ações, deve se manter também um certo equilíbrio, porque, como nós já vimos, todas as nossas ações automaticamente geram a consequência. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado para manter sempre esse equilíbrio. E já a espada, ela é presente em algumas representações e simboliza a força da justiça diante dos conflitos. Então, representa aí a ação da justiça diante de alguns acontecimentos, de alguns conflitos que possam aí surgir, tá certo? Então, muitas vezes esse papel é exercido por árbitros e juízes ligados ao sistema judiciário, ou seja, o papel de conciliar, de tentar resolver esses conflitos. Então, aqui, o sistema judiciário é um exemplo que o nosso livro aqui nos traz de uma instituição, né, de um espaço que busca tentar uma conciliação com as pessoas. Então, muitas pessoas, elas recorrem ao sistema judiciário a fim de solucionar situações de conflito. Em alguns casos, a solução ela depende da realização de um julgamento em tribunal. Outros podem ser resolvidos por meio de um procedimento denominado de conciliação ou mediação de conflitos. Então, nesse caso, onde se busca o poder judiciário, o sistema judiciário, a fim de chegar a uma conciliação, é necessário que haja um mediador para tentar trazer luz àquela conciliação e chegar aí a um resultado que seja favorável para as duas partes. Então, as duas partes eles vão expor aquilo que eles estão reivindicando, suas reclamações, e esse mediador vai colocar aí diante dessas pessoas uma solução que seja viável para os dois lados. Lembrando que essa conciliação, como o próprio nome já diz, é fazer com que as pessoas elas não vá em frente em um processo judiciário, um processo na justiça. Então, é um caminho para que essas pessoas cheguem a um acordo ali. Então, muitas vezes as partes elas vão precisar ceder, muitas vezes não, elas vão precisar ceder para que chegue a um acordo que seja aí favorável às duas partes. E um exemplo dessa conciliação e dessa mediação presente aí nas nossas discussões, a gente pode relacionar ao pensamento do filósofo Habermas. Então, Habermas ele é um alemão, ele nasceu na Alemanha em 18 de junho de 1929. Ele, além de filósofo, ele é um sociólogo vinculado à teoria crítica, que é uma corrente de pensamento desenvolvida pela escola de Frankfurt, que é uma corrente de pensamento que existe aí desde surgiu na Alemanha, na verdade, e existe até hoje. Então, ele é doutor em filosofia aos 25 anos de idade, se tornou, na verdade, doutor em filosofia aos 25 anos de idade, e em 1962 ele publicou o seu primeiro livro, que se chama A Mudança Estrutural na Esfera Pública. E em 1963 vem a sua segunda publicação, ou seja, no ano seguinte, ele já publica um segundo livro voltado aí para teoria e prática.
Então, ele lecionou em diversas universidades, entre elas a de Nova York e também em Frankfurt, na Alemanha, tá certo? Então, como vocês podem ver, é um filósofo aí com um currículo vasto de experiências aí nessa área da filosofia. O pensamento de Habermas, em resumo, na verdade, é fazer com que as pessoas elas dialoguem, elas consigam, por meio do diálogo, evitar certos conflitos. Então, assim como existe esse espaço, essa instituição que está ali para tentar fazer com que as pessoas cheguem a acordos, a conciliação de conflitos, Habermas ele também vai defender que evitar, na verdade, que nós podemos evitar esses conflitos através do diálogo. Então, a comunicação para Habermas é extremamente importante. É o mais fundamental processo humano na visão dele. Então, segundo ele, né, ela que permite a interação e a instauração de processos éticos e de socialização. Essa ação comunicativa, como ele dá o nome, é um processo de comunicação livre e racional de extrema importância para a consolidação da democracia. Então, Habermas ele visa fundar uma ética da discussão. Em vez de um sujeito buscar fazer valer uma lei universal, ou seja, que seja aplicada aí para todos de forma igual, é preciso buscar uma discussão na qual as questões morais elas sejam objeto de debates, dando lugar a acordos, ou seja, as principais decisões que envolvem aí as leis, tudo que envolver a sociedade em si e também esses efeitos que vão cair sobre a sociedade, na visão de Habermas, elas devem sempre passar por acordos, por debates, a fim de se alcançar um melhor resultado desses debates que atinja aí um máximo de pessoas possíveis que seja o melhor para todos. Então, é uma norma ética, na verdade, para ele, só é válida quando for objeto de uma livre discussão. Ou seja, as pessoas elas devem debater, discutir e expor as suas opiniões para que então haja uma análise, uma reflexão dos pontos de vista para assim chegar a um melhor resultado para todos. Aí, contribuindo, a gente pode colocar, né, a contribuição de todos em relação à criação não só de uma norma ética, mas também de todo tipo de conflito que existe na sociedade. Então, é muito importante esse diálogo. Então, só o agir comunicativo, que tende ao entendimento entre os atores, pode ser a base ética de uma sociedade na visão do Habermas. É extremamente importante que a gente tenha essa ética da discussão, ou seja, que a gente possa sempre buscar dialogar, discutir, e quando eu digo discutir não é sentido de brigar, enfim, discutir é expor as nossas opiniões para que assim a gente consiga chegar a um melhor resultado daquilo. Então, a gente pode relacionar perfeitamente esse exemplo aí do sistema judiciário, né, desse órgão de conciliação que existe, essa instituição, com o pensamento de Habermas, porque é tão importante quanto nós vemos aqui no poder judiciário, no sistema judiciário que busca essa conciliação, tá certo? Então, vale lembrar que a conciliação ou a mediação, ela é utilizada em situações de conflitos e não de crimes, tá? A gente não pode confundir. São conflitos que podem ser resolvidos por meio do diálogo, por meio da conciliação e não crimes. Afinal, quando ocorre um crime, ele considera-se que uma pessoa, uma das partes, na verdade, envolvidas, ela oferece perigo à sociedade e, portanto, deve ser julgada pelos órgãos competentes
que estabelecem punições e medidas para a ressocialização dessa pessoa, tá certo? Então, não vamos confundir. Existe aí a conciliação, é uma ótima maneira de evitar conflitos futuros, mas não é aplicado aos crimes, tá certo? Então, pessoal, por hoje a aula termina aqui. Nós vamos ter a nossa atividade, como sempre, eu vou deixar no chat, tá certo? E também vou estar disponível para que vocês tirem todas as dúvidas, caso haja alguma dúvida, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa relação que nós podemos fazer aí, a justiça, ou a importância da conciliação em casos aí de conflitos na justiça, com o pensamento de do filósofo Habermas, onde ele coloca aí a importância dessa ética da discussão, a importância do diálogo para também evitar conflitos nas nossas relações sociais. Então, por hoje a aula termina aqui. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Até mais.